Fala, meu povo e minha pova, e aí, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Renatinho. Estamos começando hoje mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos bater um papo muito interessante, muito legal, bem descontraído com a minha amiga Lucília e tem histórias aí bem engraçadas, bem interessantes para vocês conhecerem um pouquinho mais da história de Portugal por uma portuguesa. E atenção, ela tem 94 anos e eu peço para vocês a relevância porque alguns tópicos pode não ser bem coerente com a história, mas é o que ela lembra. Então ela vai contar pra gente e eu acho que vai ser bacana e bem interessante da gente assistir essa história junto aqui. Então vamos lá. E se você ainda não é seguidor aqui do meu canal, não me segue ainda? Não? Ah, para com isso. Olha, vamos lá, é de graça, não custa nada. É só um cliquezinho aqui embaixo, aqui, ó, se inscrever, tocar no sininho e aí você vai receber todas as notificações dos vídeos que a gente faz aqui. Legal? Eu sou Lucília da Conceição Andrade, tenho 93 anos. 94, Ai, Lucília. 94. Já fizeste 94. 94. 94. E mais, E de onde a Lucília vem? de Trancoso, Beira Alta, Eram quantos na família, Lucília? 10. 10 filhos. 10 irmãos. Só estou eu e um irmão que tem 88 e uma irmã que tem 96. E eles vivem lá em Trancoso. Vivem na minha aldeia, Yeah. freguesia da Castanheira, concelho de Trancoso, distrito da Guarda. Viveste lá parte da infância. Na minha terra, pois vivi tudo, vivi toda a criancice até aos 18 anos. Aos 18 anos vim para Lisboa. E quando chegou em Lisboa foi estudar. Não, fui trabalhar. Vim para a casa de uma tia e depois eu disse que queria ir trabalhar para ganhar dinheiro para ajudar os meus pais. Olha só, era uma garota mesmo porreira, não era? Eram outros tempos, né? Os valores eram outros. Eram. Mas era gente mais diferente. As pessoas eram diferentes. Tinham mais amor, tinham mais carinho pelo próximo. Hoje é passar e andar. Naquele tempo não. Eu andei descalça pela neve. Não havia calçado de ninguém. Andei descalça pela neve em Trancoso, na minha aldeia. Eu e os meus irmãos e toda a gente daquela terra. Até homens andavam. Não havia calçado, não havia dinheiro para comprar. Quando eu vim para esta casa, tinha 36 anos. Mas sempre a trabalhar. Trabalhei numa casa de um conde, deliciosos, carinhosos, muito amigos, 10 anos. E estive lá 10 anos. Ao fim de 10 anos aborreci-me, vim para Lisboa. Mas estava lá, mas passar férias, mas trabalhávamos muito. Trabalhávamos tanto, era de madrugada até à meia-noite. Tudo a trabalhar. E a levar os tabuleiros das coisas ao meio da quinta, debaixo de um cedro. Mas de onde eu estive a primeira vez, eu muitas vezes não queria ir à minha tia e não tinha dinheiro e eu dizia assim, levantava-se toda a gente da mesa e o meu patrão ficava lá, era um senhor, e ficava lá sentado e eu chegava-me ao pé dele e dizia assim, oh meu senhor, eu queria ir à minha tia, não tenho dinheiro. E ele dava-me 20 escudos. Olha, era um bom dinheiro naquela altura. E uma vez faleceu a minha prima e eu ia a passar no carro
com o chofer e parou o carro e disse: "O que é que a menina está aqui a fazer?" E eu disse: "Mas senhor, vou ao funeral da minha tia, estou à espera do autocarro do elétrico para me levar e apanhar o outro elétrico." Ele puxou por 50 escudos e deu-me para ir de táxi. Não, não, agora muito menos. Agora só dizem: quanto mais tenho, mais quero. Não é? É verdade, não é? É, sim, senhor. Eu vim para outra casa, onde trataram muito bem, muito bem, muito bem. Trabalhava, eu depois era uma empregada de mesa, eu servia à mesa, aprendi ali, ensinaram. A casa tinha 3 andares, era resto de chão, e depois eram os salões com tudo quanto era rico, e depois era o quarto deles. Ela tinha um oratório, e ele tinha uma casa de banho só para ele, tudo em azul. Tudo, 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 tudo. Dentro daquela casa de banho é tudo azul. Era só para o senhor Costa. Depois havia outra casa de banho grande, que era para todos. Para todos não, para todos eles, porque nós tínhamos uma casa de banho. Ah, os empregados tinham outro. Nós tínhamos uma casa de banho, o nosso andar era maior que este, onde estava o pessoal. O nosso quarto tinha 3 camas, tinha 3 guarda-vestidos, no mesmo quarto. Grande, era um quarto enorme. E depois tínhamos uma casa de banho que era maior que isto. A nossa casa de banho. Uau! Com banheira, com um lavatório muito grande e com um móvel assim grande. Cada uma tinha as suas coisas numa prateleira. Nós éramos 3. Ali tínhamos, cada uma tinha o seu. Depois tínhamos um móvel com 3 gavetas, cómoda para metermos a nossa roupa. Cada uma. Aquilo e tinha uma carpete muito grande, o nosso quarto. Era do tamanho deste andar aqui em todo em cima. Lucy, a Sheila, né? Como a Sheila gosta de ser chamada, Sheila. Conta pra gente sobre o 25 de abril. Ah, 25. A Sheila participou disso, viu isso acontecer. Sim, pois, então, foi o 25 de Abril. O 25 de Abril era só manifestações aí por todo lado. Por todo lado, tudo a bater as palmas porque acabou a PIDE. Ah, Foi quando foi repleta a PIDE. o que é a PIDA? A PIDE era uma polícia Ah, que era do Estado. Eu cheguei a vir da Avenida de Roma à 1 da manhã com uma mala na mão para aqui, e ia para lá, ia lá às vezes jantar com uma senhora lá da minha terra. E eu vinha, juro que alguém se metia connosco. Ninguém se metia uns com os outros. tudo caladinho. Tudo caladinho, porque a PIDE eram presos e eram torturados. Julga que nós, lá na Quinta, ou quando vínhamos para Lisboa, julga que alguém se metia com a gente ou que alguém nos dizia qualquer coisa. Às vezes os rapazes passavam por mim e passavam por outras raparigas e diziam um piropo. Sabe o que é um piropo? Não. Dizia assim: "És muito engraçada." Ah, porque é bonita. Ah, é engraçado. Chamava-se um piropo. Era assim. Outras vezes, olha que ninguém dizia asneiras. Não se atreviam. Não, não. A gente passava, ou passavam por nós, era assim: "Ainda gostava de casar contigo", mas não paravam. Não paravam. E uma adiante. Adiante. Não parava ninguém. Pronto. Mas e as comemorações do 25 de abril? A Sheila participou disso ou não? Não, eu não Mas andei chegou lá a ver. Não, eu não passei da televisão, eu não ia para essas barafundas. Pronto. Porque nessa altura que saíram os presos, havia muita. E os presos saíram da cadeia, mas tinham ido ir para casa. Porque a confusão da tropa era tanta. As tropas, eram jipes daqui, tudo, para tudo cheio, mas cada um andava na sua vida. Mas nós não. Nós
cada um andava na sua vida, mas era à procura dos rapazes, dos homens que eram contra a PIDE. Depois prenderam a PIDE. Pois as tropas tiveram. As tropas depois interviram em tudo. Iam aos escritórios, punham as pessoas lá que eram contra esta revolução. A revolução. Não, eles depois já ficavam lá e as pessoas tinham que sair. Isto, enquanto não se endireitou, era para aqui uma desgraça. Não era brincadeira. Porque depois eles apanhavam a PIDE. Depois a PIDE foi presa. A polícia foi presa pela Agora polícia. saio eu e entras tu. Pronto, tem que dar um lugar ao outro, não é? Pois, tinham que ir eles. Mas depois aquilo abrandou. Depois aquilo começou-se a endireitar. Porque isto só foi o 25 de Abril, quando Salazar morreu. Salazar morreu e depois entrou o Marcelo Caetano. O Marcelo Caetano foi quem deu a reforma às domésticas, como eu. As domésticas eram as empregadas que serviam. Chamam-se as domésticas. Antes não havia reforma. Nós não tínhamos nada. Mas depois o Marcelo, o único bem que ele fez por tempo que lá esteve, que depois prenderam-no, fugiu para o Brasil. mas o como é que se chamava? O Tomás ainda veio. Também foi para o Brasil. Mas o Tomás ainda veio. Agora o Marcelo disse: nem quero que as minhas cinzas vão para Portugal. Quero morrer no Brasil. Era professor no Brasil. E lá ficou. E lá ficou, não quis vir para Portugal nem morto. Ele disse, nem depois. Minhas cinzas joguem no Não, mar. porque ele era um bom presidente. Pô. Não o mataram porque não calhou. Porque ele foi preso, Marcelo Caetano, que era o que estava a governar, e porque isto é assim, acabou o Marcelo, entrou quando o Salazar morreu. Foi o povo que votou nele. Daí já tinha eleições. Porque ele já estava no Estado. Então todos votaram por Marcelo. E então a primeira coisa que o Marcelo fez foi vir à televisão, daí é que partiu o 25 de Abril. Veio à televisão, já nos tinha dado a reforma a nós. Nós já éramos inscritas para fazermos os descontos. Eu tenho a minha reforma, mas se não fosse ele, nós não tínhamos nada. E depois o Marcelo veio à televisão e disse assim: vai-se acabar o tempo das vacas gordas, porque os sargentos, os capitães, aqueles maiores de tropa, Sim. tinham um grande poleiro em Angola. Ganhavam lá dinheiro com milho e depois compravam aqui as casas. Compravam casas, compravam tudo, tinham tudo. Só quem não tinha nada eram os soldados. É que não tinha. Agora os grandes estavam bem a encherem-se de tudo. E então ele disse que vai-se acabar o tempo das vacas gordas, mas agora vamos passar para as vacas magras, porque era para endireitar o país, porque eles roubaram tudo. O Mário Soares pegou no nosso ouro todo e foi empenhá-lo à América. Nós éramos o país que mais ouro tinha. Uma vez um italiano que me disse assim: Portugal é pobre, mas tem mais ouro do que nós todos, do que a Itália, do que nós todos. Pois tem. Nós tínhamos muito ouro e tínhamos muito tudo. Mas depois que o 25 de Abril, o Mário Soares pegou no ouro e foi vendê-lo para a América. Roubou o país, porque eu andava por casas muito ricas e tinha olho ouvido. Escutava. Pois. Então para que é que eu queria os ouvidos? Não é parva A nem gente nada. não falava, Mas ouvia. mas ouvia e eu agora já estou um bocadinho esquecida. Mas naquele tempo não, que eu tinha muita memória
E ficava, e eu agora às vezes digo, não, foi o Marcelo Caetano. O Marcelo Caetano morreu o Salazar e ele entrou para primeiro-ministro. Na televisão, que disse, vai-se acabar o tempo das vacas gordas. Agora vão ficar mais magras, porque eles já passavam a ganhar menos. Porque estavam lá em Angola, os capitães, os sargentos e os comandantes passavam a pagar menos. E daí é que fizeram o 25 de Abril. É que foi feita a Revolução. E Júlia, eu tenho muita memória. Não estou esquecida. Não estou esquecida de nada. E é porque eu sou uma pessoa que gosto da história. É por isso que eu gosto de conversar contigo. Eu gosto muito de história. E então, ele disse aquilo e então eles fizeram a Revolução. Fizeram logo a Revolução, porque o Marcelo ainda entrou, ainda estava... Não. Ele entrou depois do Salazar morreu, porque dizem que foi que o mataram. Mas não foi. Há quem diga assim, a gente não sabe. Não tem, porque ele estava na Barra, no São João da Barra, onde tem lá o forte. Era lá que ele estava o Salazar e foi lá que morreu. Mas a gente não sabe. Há quem diga que ele caiu e que bateu com a cabeça no corredor, na parede e que morreu. Mas a gente também não tem a certeza, não é? Ninguém estava lá para ver, não é? Pois, eu não tenho, nem ninguém tem. Pode ser que alguém que fizesse isso. E caiu. Mas depois ele tinha uma empregada e tinha uma mulher cozinheira que morava aqui ao lado da Lina, ali ao lado do cabeleireiro, que casou lá, namorou e casou lá nas Cortes. E então, daí é que veio a Revolução. Porque quando o Marcelo tirou o dinheiro, a primeira coisa que ele fez foi dar a reformas domésticas. A essa altura, a ponte já era construída ou não? Quem? A ponte... A ponte 25, Ah, que é hoje. era? Então a ponte já é... Então a ponte 25 de Abril não era 25 de Abril, era a ponte Salazar. Ah, E eles no 25 de Abril tiraram as letras do Salazar, que eram letras grandes, grossas, estava cá embaixo, ponto Salazar, e puseram lá 25 de Abril. E eles já puseram a ponte 25 de Abril, porque a ponte é ponte Salazar. era Salazar que se chamava, Sim, então. senhor, porque o Salazar veio à televisão e disse: a ponte vou mandar, porque os carros iam de barco para o outro lado. E havia pessoas que queriam vir e chegavam cá às vezes às 2 da manhã. Porque tinham que Porque vir de barco. o barco de Cacilhas só trazia 3 carros de cada vez. Era pequenino. E depois não trazia mais nada. E as pessoas. E depois ele disse: vou fazer uma ponte igual à da Califórnia. Na Califórnia há uma ponte igual a esta. Sim. E ele tirou o desenho e depois mostrou. Eu vi o desenho antes da ponte ser feita. E ali no princípio do princípio, quando a gente vai daqui chegar à ponte, que é o princípio da ponte, havia ali barracas, muitas barracas dos pobres. Eu ia lá levar certas coisas. Eu ia lá levar a quem não tinha. Depois ele disse: vou mandar fazer uma ponte, construir uma ponte que vai daqui para o outro lado, para passarem os carros. E então vinha já o desenho da ponte, aquela. O desenho todo da ponte já eu tinha visto. Já antes dele... Porque como eu andava nas casas ricas, as casas ricas tinham isso. Andavam, traziam os catrados assim e eu via. Depois da ponte estar construída, no dia que abriu a ponte para o povo passar, o Renato não faz ideia. Andaram toda a noite.
Pra lá e pra cá, só pra para poder lá e passar para na cá. ponte. Para Pra lá, poder passar na ponte. só para passar na ponte. Pois, é uma ponte que é muito. É espetáculo. É Ela é o muito cartão postal de Lisboa, né? pois. E então, ele já tinha a ponte e depois tinha o Ponte Salazar. E a ponte não é 25 de Abril, é Ponte Salazar. Eu digo sempre, é Ponte Salazar. Ah, aquilo ali. E eu fui, também eu vi na Alameda de onde fosse Henriques, na Alameda, Sim, sim. onde está, Alameda aqui em cima. da fonte. Ao lado da fonte está uma, só se atiraram, estava uma lápide, Mário Soares, não é Mário Soares, era um Craveiro Lopes. Esse que era o Craveiro, não era o Craveiro Lopes, era como é que ele se chamava? E Salazar. Porque para não gastarem tanta água, a água vem, recolhe e torna a vir a mesma. É sempre a mesma água. É sempre a mesma água, que é para não gastar água, porque era só ali, naquele sítio, era só canaviais e ratos. Aquilo era uma mata de porcaria que havia ali. E eles mandaram fazer aquilo, que está ali uma paisagem linda, que é a Fonte Luminosa. Sim, pronto, hoje está muito bonito aquilo. Isto é muito bonito, porque aquilo era um mato. E aquilo era só hortas. Só hortas, o areeiro era hortas. E agora não, porque eu ainda lá fui no tempo das hortas, para ver. Hein? O primeiro prédio que fizeram, toda a gente foi ver, porque era prédios baixinhos, cá, e depois toda a gente foi ver, porque era um prédio muito alto. Eu também lá fui ver. E andei lá também nas hortas. Era mesmo a atração do tempo, não era? Era a atração, porque pois, como a gente não via mais nada, só víamos aqui dentro da cidade. Eu via, porque eu ia para Sintra, Pois. estava lá 3 meses em Sintra, nós depois íamos à Praia das Maçãs de Elétrico, íamos para todo lado, depois andávamos sempre E a lá. Praça do Comércio, como que era A antes? Praça do Comércio chama-se, agora é a Praça do Comércio, mas sabe que antigamente vendiam ali todas as especiarias que os barcos traziam de fora. Era ali, vendiam ali as especiarias. Chama-se Praça do Comércio, era por isso. Porque não tinha nada daquilo. Aquilo era a praça até o arco e depois do arco era vender o que eles traziam nos barcos. Traziam canela, erva doce, é uma data de coisas que traziam. Traziam do Brasil, traziam da África, não era da África, era Índia. da Índia. Vinha da Índia. E então ali os barcos descarregavam e vendiam assim para as lojas e para as pessoas, com certeza. Porque aquilo. E depois aquilo acabou e fizeram então o Cais das Colunas. Todo aquele terreiro ali que hoje a gente caminha por ali, Não, aquilo ali era água. era A água. água vinha até no arco. Lá a água chegava a Marquês de Pombal. Ah, cá em cima. Pois, chegava lá. Dizem os antigos. Porque quando eu vim para cá, não havia o Parque Ilvaste Sétimo. Havia era só a estufa fria, já lá foi. Sim, sim. A estufa fria e o pavilhão dos desportos. Era o que havia. Porque do resto era tudo mato. E então, eu dizia, quando a gente passava, e tinha que dar assim um salto. Porque vinha um rego de água, que hoje é aquela vala, que tem aquelas Sim, estanhos. E ainda tem lá uma fontezinha. Pois, vem lá um rego de água, e então, e passava por baixo do Marquês de Pombal. A gente dizia assim, vai lavar os pés ao Marquês. Olha, são histórias que é engraçado a gente ouvir. A gente pensa assim que não,
Mas essa senhora, ela tem muita, mas muita história para contar pra gente. E agora, com essa história dela contar. Olha, prestem atenção nessa história que ela vai contar aí. E então, nós dizíamos assim, passa por si, passa. A gente dava um salto para passar por cima do rego. E depois dizia assim, esta água vai lavar os pés ao Marquês. E, E, e o Marquês de Pombal, ele era mesmo esse homem mau que toda a gente fala? Ou ele foi um homem bom? não, não, Ou como foi não. o Marquês de Foi Pombal? o Marquês de Pombal, quando foi o terremoto, disse, os que fizeram, Lisboa ficou arrasada, não é? E Isso em então, 1755. sim senhora, e então o Marquês disse assim, enterram-se os mortos e tratam-se dos vivos, e os que forem apanhados a roubar, corta-se-lhe a cabeça. São João da Barra. Cortaram lá a cabeça, porque o Gomes Freire, a gente vai à rua do Gomes Freire, vai ali para a rua acima, não é? E então o Gomes Freire foi falso a Portugal. E quando cá chegou, sabe o que é que lhe fizeram? Decapitaram. Cortaram-lhe a cabeça de São João da Barra. Bom, Pois, quando for aos pastéis do bem, anda um bocadinho, não é para o lado do presidente, é para a frente. E há uma passagem assim, estreita, entra lá para dentro e está uma coisa muito alta, onde ele mandou matar a família inteira dos Tabras, porque não queria que os Tabras fossem mais ricos que o Marquês. olha, que história, hein? Ouviu? E então, isso não fica cá ninguém para contar. Mas ainda há gente dos Tabras. Não é bem, é outro nome que se lhe dá, que eles também têm esse nome, que é o médico que faz sem fronteiras. São aqueles médicos que vão para as guerras e para as coisas, para os acidentes que há por esse mundo fora e tratar dos doentes. Ainda há esse médico. Sim, Ainda sim. há. No Brasil também já tivemos lá alguns São os médicos. Tabras. São os Tabras. Os Cá era um Tabras chamado diferente. são os Tabras, é que ele mandou matar. Matou-os lá em Belém, naquele coisa alto, matou lá essa família inteira. E então, depois a cozinheira dele, porque havia os frades, havia só freiras e frades e tudo. E um dia a cozinheira deles foi apanhado por jesuítas. Vou falando e vão-me lembrando, porque eu sei tudo. O que há já me estou a esquecer também, é preciso ver que já tenho uma certa idade. E então disseram ao Marquês que os jesuítas tinham apanhado a cozinheira e tinham-la lá presa, que era para professarem, para a religião. E o Marquês foi lá e disse, se no prazo de tanto tempo não mandarem a minha cozinheira embora, eu mando a rezar isto tudo. Ele queria a cozinheira de volta. Pois, com certeza, pois era quem fazia o comer, era a cozinheira. E então os frades chegaram às guritas e já estavam o armamento todo virado para o convento. E eles soltaram a cozinheira. Libertaram ela. Libertaram a cozinheira. Mas depois ele arranjou um barco sem fundo. E meteu-os todos dentro de barcos e mandou-os para a África. Quando chegaram ao meio foram todos para o fundo, porque o barco não levava fundo. Era furado. Era furado. Morreram todos a caminho de casa. Né? Morreram todos a caminho da África. Ai, meu Deus, que homem mau. E quando eu vim para cá, não é? A gente passava lá no Marquês. Como digo, era um rego d'água que a gente tinha que passar. A gente é que dizia assim, este rego d'água vai lavar os pés ao Marquês. E então,
quando começaram a vir outra vez os frades, os católicos, os frades dos conventos, e dizíamos assim: ó Marquês, vem cá abaixo que eles já cá estão outra vez. Então, galera, olha, quero agradecer aqui a Sheila por ter dado essa entrevista aqui para mim, me contar um pouquinho da vida dela, das histórias que eu viajo aqui ouvindo as histórias dela, e ela é minha vizinha de quarto aqui. Eu já estou morando aqui há quase um ano, mas ela já mora aqui há quantos anos, Sheila? 60. 60 anos que ela mora nessa casa aqui. Esse prédio eu não sei nem a idade dele, mas é grande. 100 anos. Aí, ó, viu? 100 anos que existe esse prédio aqui. E ela já vive aqui há 60. Então, olha, obrigado aí a todos vocês que assistiram. Quero agradecer aqui mais uma vez a Sheila por ter dado essa oportunidade de a gente conhecer um pouquinho mais da história de Lisboa. E é sempre muito divertido conversar com ela. Adoro conversar com ela. É coisa boa demais. Eu posso dizer que ela não teve filhos, não casou, Não casei, não, nem filhos, né? mas ela é a minha avózinha. A minha tia é a minha amiga, a minha parceira e a minha colega. E eu agradeço muito por todas as histórias, viu, Sheila?